boa noite para quem não falei boa noite. Essa nossa primeira revisão, a gente vai estar relembrando as nossas primeiras aulas lá do comecinho do ano, que a gente vai revisar a semana 1, 2 e 3. Eu acredito que vai ser uma revisão bem rapidinha, não vai demorar muita coisa, então acho que vocês podem ficar bem tranquilos. Lá no começo a gente falou da questão de substância pura, simples e composta. A substância pura simples, ela vai ser formada por átomos de um mesmo elemento químico, ou seja, ela vai ter átomos iguais. E uma substância composta, ela vai ser formada por átomos de elementos químicos diferentes. Um exemplo de uma substância pura simples, o gás hidrogênio, que é o H2, vai ter dois átomos de um mesmo elemento químico. E a substância composta, um exemplo vai ser a água, que, por exemplo, tem dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Tudo certinho? E essas substâncias puras, simples ou compostas, elas vão possuir propriedades características muito bem definidas, como a densidade, o ponto de fusão, o ponto de ebulição, o calor específico, a solubilidade, a maleabilidade e a pureza. Aí a gente vai notar depois, nas misturas, que essas propriedades, elas não vão ser muito bem definidas. Então, a gente precisa lembrar que sempre, em substâncias puras, simples ou compostas, a gente vai ter densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição, calor específico, solubilidade, variabilidade, pureza, tudo muito bem definido. O gráfico de aquecimento de uma substância pura. Primeiro a gente vai falar das substâncias puras e simples e compostas. Durante a mudança do estado físico, quando a gente vai aquecendo uma substância pura, a temperatura ela vai se manter constante, desde o início até o fim da mudança de estado. O que isso significa? Isso vai significar o quê? Aqui a gente tem o aquecimento de gelo, ou seja, a água. Aqui é o 0 graus e aqui 100 graus. A gente tem gelo a uma temperatura menor que 0 graus e a gente começa a fornecer calor, a gente começa a aquecer essa substância. Então, começou a aquecer, 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 chegou em 0 graus. O que vai acontecer? Esse gelo vai se transformar em água líquida. Então, aqui, nesse processo de mudança de estado físico, deixa eu ver aqui se tem como eu destacar. Aqui. Nesse processo de mudança de estado físico, o que vai acontecer? A temperatura vai continuar constante até que todo o gelo se transforme em água líquida. Então, ainda se tiver 1 grama de gelo no meio dessa água líquida, essa temperatura vai continuar 0 graus. Depois que chegou a 0, a gente continua aquecendo a água. Aí aquece, 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 chegou em 100 graus. O que vai acontecer em 100 graus? Lembrando que isso aqui é na pressão 1 atm, todas as condições normais lá das temperaturas. Porque a gente pode perceber, se a gente estiver numa altitude maior, essa nossa temperatura de ebulição vai ser menor. Mas isso a gente pode discutir um outro dia. Aí aqui chegamos em 100 graus, e o que vai acontecer? Toda a água, ela vai virar vapor. Porém, enquanto tiver água líquida, essa temperatura de 100 graus Celsius não vai aumentar. Então, aqui, eu ainda tenho 1 grama de água líquida e que não transformou em vapor ainda, a minha temperatura vai continuar em 100 graus Celsius. Chegou nesse pontinho, continua aquecendo e aí é só vapor. Lembrando que aqui, nesse pontinho aqui, a gente tem gelo a 0 graus. Nesse pontinho aqui, a gente vai ter água líquida a 0 graus. Nesse meio aqui, gelo e água a 0 graus. Nesse pontinho aqui, a gente vai ter água líquida a 100 graus. Nesse pontinho aqui, a gente vai ter só vapor
a 100 graus. E nesse meio termo aqui, água e vapor, todo mundo a 100 graus. Tudo certo? Até agora? Sim, não, manda um ok, um joinha. Beleza. Falando das misturas, a gente vai ter misturas homogêneas e heterogêneas. A homogênea, ela vai ter um aspecto uniforme quando a gente vai examinar ela no ultramicroscópio. Algo homogêneo é algo tudo, vamos supor, essa folha branca aqui, uma folha homogênea, ela tem uma cor só, ela não tem nenhum risco, nem nada. Então, algo homogêneo vai ter um aspecto uniforme, mesmo se a gente olhar com um ultramicroscópio, que é o que vai observar tudo certinho. Um exemplo, água e álcool e água e sal. Nesse caso, o sal, ele está completamente dissolvido, não tem nenhuma partícula de sal que está em excesso nessa nossa mistura. Então, a gente só vai ter água e sal. Quando ele está totalmente dissolvido, a nossa mistura vai ser homogênea. E também vai apresentar uma fase. O aspecto homogêneo, uma fase, uma coisa só que a gente consegue observar. Mistura heterogênea. Ela não vai apresentar um aspecto uniforme e determinadas propriedades elas não vão se manter constantes em toda a sua extensão. Eu falei do homogênea, homo é igual, e hétero é diferente. Então, o aspecto dessa mistura heterogênea, ela não vai ser igual, ela vai ser diferente. Então, ele não é uniforme. O que ele quis dizer? Que determinadas propriedades, elas não vão se manter constantes em toda a sua extensão. Ele quer falar com isso que, por exemplo, se eu tiver aqui na minha garrafinha, se eu tiver água e areia, que é o exemplo ali, eu tenho aqui metade de água e metade de areia. Tá dando para enxergar minha garrafinha? Tenho aqui metade de água e metade de areia. Se eu pegar um pontinho aqui nessa parte de cima, ele vai ter alguma propriedade mais relacionada à água. E se eu pegar alguma propriedade, algum pontinho na parte de baixo, que é onde está a areia, por exemplo, ele vai ter alguns aspectos, algumas propriedades que não vão ser iguais essa parte de cima. Então, se a gente analisar dois pontos diferentes de uma mistura heterogênea, a gente pode encontrar propriedades diferentes para esses pontos. Aí o exemplo está ali: água e areia e água e óleo. E vai apresentar duas ou mais fases. Uma parte da mistura heterogênea pode ser a água e o sal que não estava dissolvido na água. Então, a gente vai ter duas fases, portanto, uma mistura heterogênea. Tudo joinha? É, agora a gente vai falar também dos gráficos de aquecimento de uma mistura. A gente falou de uma substância pura, agora a gente vai falar de uma mistura. O gráfico de aquecimento de uma mistura, a gente falou de uma substância pura, a gente falou que ele vai ter dois patamares: o patamar do ponto de fusão e o patamar do ponto de ebulição, que vão acontecer em temperaturas constantes, pelo fato de que a substância pura ela apresenta propriedades que são constantes. No caso de uma mistura, a gente vai ter um gráfico um pouco diferente. As temperaturas não vão se manter constantes durante as mudanças de estado físico. Então, a gente vai ter um intervalo para demonstrar essa transformação. Então, aqui, a gente vai ter uma mistura qualquer no estado sólido, começamos a aquecer, aquecer, aquecer. Chegou nesse pontinho aqui, vai começar o intervalo de fusão. Porém, como a mistura ela não vai apresentar propriedades iguais, não vai apresentar propriedades iguais em todo o seu intervalo, o que a gente vai observar? A gente vai observar que a temperatura vai subir um pouquinho. Então, todo esse tracinho aqui, que não está reto, não é um patamar, ele está inclinado, a gente vai perceber
que a temperatura ela vai mudar, então não é constante. Mesma coisa aqui na parte da ebulição. Continua aquecendo, aquecendo o líquido dessa minha mistura, e aqui, nesse pontinho, começou a ebulição, nesse pontinho termina a ebulição, porém com um aumento de temperatura. E se a gente continua aquecendo, vai para o estado gasoso e assim por diante. Agora, a gente tem umas misturas que são especiais. A gente tem a mistura eutética e a mistura azeotrópica. Na mistura eutética, o que ela quer dizer? Que a temperatura vai permanecer constante durante a fusão. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nesse nosso gráfico. Ó, se a gente olhar até aqui, toda essa parte aqui, sólido, constante, líquido, a gente pode achar que isso é o gráfico de uma substância pura. Porém, quando a gente olha essa parte aqui, que é uma faixa de ebulição, a gente vai notar que aqui não houve uma temperatura constante. E aí, depois, por diante, continua aquecendo e vira gasoso. A mistura eutética, então, está falando que vai permanecer constante durante a fusão. Então, somente aqui, na temperatura de fusão, a gente vai conseguir obter um patamar constante. Então, essa mistura estava inicialmente no estado sólido, começou a ser aquecida, chegou nesse pontinho aqui. Começou a fusão. Então, aqui a gente só tem essa substância. Calma aí, que aconteceu alguma coisa. Ah, não é nada não. Aqui a gente vai ter o primeiro pontinho dessa fusão. Então, aqui a gente tem essa substância, essa mistura totalmente sólida, e aqui no final a gente vai ter essa mistura totalmente líquida. E nesse meio termo aqui a gente vai ter divisão entre sólido e líquido. Tudo certinho? E a faixa de ebulição, não vai ter uma temperatura constante, então vai continuar aumentando a temperatura. Tudo certo? Desse gráfico, da mistura eutética. Sim. Deixa eu ver. Tá. E aí temos a mistura azeotrópica, que é uma mistura azeotrópica. A temperatura vai permanecer constante durante a ebulição. Ai, não grifou o erro. Durante a ebulição. Então, o que a gente vai observar? Agora, nesse caso, se a gente olhar desse pontinho para cima, a gente pode até pensar que vai ser o gráfico de aquecimento de uma substância pura, porque vai ter o patamar da ebulição constante. Porém, contudo, entretanto, quando a gente observa essa parte de baixo, que é a faixa de fusão, a gente vai notar aqui, inicialmente, temos uma substância no estado sólido, uma mistura no estado sólido, começamos a aquecer, 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 e nesse pontinho começou a fusão. Porém, aqui, vocês podem ver que ele não ficou constante, ele subiu. Então, a nossa temperatura não ficou constante na faixa de fusão. Então, isso já é característica de uma mistura azeotrópica. Chegou nesse pontinho aqui, a gente tem toda essa mistura no estado líquido, continua aquecendo, chega nesse pontinho aqui, a gente vai começar a ter a transformação de líquido para gasoso. Então, a temperatura de ebulição vai continuar constante. Aqui a gente vai ter somente gás, aqui a gente vai ter somente líquido, e aqui no meio a gente vai ter líquido e gás. Continua aquecendo, continua ali subindo o nosso gráfico. Tá, tudo certinho. Até agora, tudo bem? Vamos falar de métodos de separação de misturas. E aí, depois que a gente falar dos métodos de separação de misturas, a gente já pode entrar nos exercícios. E eu separei 5 exercícios para vocês e a gente vai fazer com calma, tudo bonitinho. Bom.
Vou. Vou. Deixa eu ver se não tem mais ninguém para entrar. Tá, tudo certo. Muito difícil ter que ficar abrindo várias telas assim. Preciso de mais um computador aqui do lado. Bom, falando de métodos de separação de misturas heterogêneas. Vamos falar primeiro de misturas heterogêneas e depois de misturas homogêneas. Primeiro a gente tem a sifonação. O que vai acontecer na sifonação? Ela vai separar sólido de líquido ou líquido de líquido. Nesse caso aqui, o que vai acontecer? Tá vendo que esses dois beckers que a gente tem aqui, eles estão em alturas diferentes? Como eles estão em alturas diferentes, a gente vai ter uma diferença de pressão. Então, o que vai acontecer? Aqui a gente tem um líquido misturado com um sólido, todo sólido tá ali embaixo, tá decantando. Opa, alguém tá pedindo para entrar. Aí. O sólido tá aqui no fundo, então a gente coloca um sifão. Isso aqui lembra muito, não sei se tem nos desenhos de agora, porque faz muito tempo que eu não assisto um desenho, mas tipo aqueles desenhos antigos do Pica-Pau, que eles iam, tipo, roubar gasolina de um carro, que eles colocavam um sifão lá dentro do carro, aí sugava um pouquinho e colocava no outro. Isso aí é mais ou menos a sifonação, porque aí vai ter uma diferença de pressão e aí você vai conseguir que o líquido passe para o outro lado. Nesse caso aqui, vai ter uma diferença de pressão, então o líquido que estava aqui inicialmente vai passar pelo sifão e vai chegar no outro becker. Aqui, nesse caso, de líquido e líquido, esses dois líquidos, eles não se misturam, não estão misturando aqui, senão, se a gente passasse líquidos que estão misturados, ia tudo para o outro lado. Então, aqui, dois líquidos que não vão se misturar, uma diferença de pressão, e aí a gente vai obter o líquido que estava aqui na parte de cima, separado aqui no becker que estava aqui embaixo. Beleza. Seguindo, a gente tem a flotação. A gente vai usar a flotação quando a gente quiser separar dois sólidos de densidades diferentes. Por exemplo, aqui, a gente tem serragem e areia. O que a gente vai fazer na flotação? Como esses sólidos têm densidades diferentes, se a gente adicionar um líquido com uma densidade intermediária, uma densidade que está ali no meio termo das duas dos sólidos, a gente vai conseguir separar. Aqui, o que vai acontecer? A gente tem serragem em areia e a água, ela vai ter uma densidade intermediária. A densidade da água está no meio da serragem e no meio da areia. Então, a gente coloca a água aqui na parte de cima. A serragem, como a densidade é menor, ela vai flutuar. E a areia, ela vai decantar. A gente coloca a água, mistura e espera o recipiente ali até que as fases se separem. Depois, a gente pode fazer o quê para separar isso aqui? A serragem, a gente simplesmente retira ela de cima da água, não sei com que objeto em específico, mas a gente pode retirar a serragem que está na parte de cima e a areia que está na parte de baixo, depois a gente pode simplesmente filtrar a água com a areia. E aí a gente obtém a areia separada. Certinho? Sim, não. Espero que sim. Como sempre, eu falando muito. Agora, a gente tem a levigação. O que é a levigação? Separar dois sólidos de densidades diferentes com uma corrente de água. Essa foto aqui é um exemplo que é utilizado pelos garimpeiros, quando eles vão precisar tirar o ouro. Eles pegam essa espécie de bacia
E aí eles pegam uma determinada quantidade de, sei lá, terra junto com ouro, junto com as coisas. E o que que eles vão fazendo? Eles pegam essa bacia e enfiam dentro da água, em uma água corrente, lá no riozinho onde eles estiverem. Eles pegam essa bacia, enfiam dentro da água, a água vai passar e como o ouro tem uma densidade maior, ele vai ficar no fundo dessa nossa bacia. Então, ficando ali no fundo, toda a água que está passando pela corrente vai levar embora essa terra, essas sujeiras que ficaram em cima, porque a partir do momento que ele enfiou na água, a densidade da areia é um pouco menor, então ela vai ficar mais para cima, então a água vai levar. E assim, fazendo repetidas vezes, assim ele vai obtendo os pedacinhos de ouro para depois fazer todos os outros tratamentos e comércio. Qualquer dúvida, gente, vocês podem mandar no chat que eu tô olhando aqui para o lado, que eu fiz igual o cenoura, eu abri o chat do lado para não ter que ficar saindo da nossa tela. Qualquer dúvida, vocês mandam ali que eu tô olhando de vez em quando. Temos a filtração simples. Ela vai ser para separar sólido de líquido ou sólido de um gás, por meio de uma superfície porosa chamada filtro. Isso aqui é um método de separação bem simples. Mas aqui a gente tem uma mistura de água e areia, que é o que eu tinha até falado anteriormente para vocês aqui nessa parte de cima da flutação. Depois que a gente tirou a serragem, a gente vai ter uma mistura de água e areia. Aí a gente pega, esquecem que eu falei, gente, isso não é palavra que fica se falando durante a aula. É vício da linguagem. A gente vai pegar um funil, colocar esse filtro de papel aqui no meio e a gente vai fazer com que essa mistura passe por esse filtro. Embaixo a gente vai ter o líquido filtrado, no caso aqui vai ser a água, e o que vai resultar no nosso funil vai ser a areia, que é o resíduo sólido da filtragem. Bem intuitivo. Como que seria uma separação de um sólido de um gás? Opa, alguém está querendo entrar. Como seria a parte da separação de um sólido de um gás? A gente poderia muito bem utilizar como chama? Um aspirador de pó, porque a gente tem partículas sólidas no chão da nossa casa e a gente quer remover. Então, o princípio do uso do aspirador de pó vai ser que ele vai sugar o ar, que vai passar tudo lá dentro, todo pelos filtros que tem lá dentro, e as partículas sólidas, as partículas de sujeira que estavam no chão, vão ficar retidas nesse filtro. E o ar que passou por lá por dentro do nosso aspirador é devolvido de volta ao ambiente. Dissolução fracionada. O que é dissolução fracionada? A gente vai separar 2 ou mais sólidos com um solvente e filtração. De novo, aqui temos, nesse caso, a gente vai ter uma mistura de sal e areia. Aí a gente adiciona um solvente, nesse caso a água. Aí o que, que vai acontecer? O sal presente nessa mistura de sal e areia, ele vai se dissolver na água, ele vai estar lá. Perdão pelo barulho, gente. Muito barulho aqui na rua. O sal que vai estar misturado com a areia, a gente vai acrescentar água, então esse sal vai estar dissolvido na água. A gente vai ter aqui a areia no fundo desse nosso becker e uma solução de água e sal. O que a gente vai fazer? A gente vai filtrar. Toda a areia vai ficar contida aqui nesse filtro e a água salgada, a solução de água e sal, vai passar aqui para o recipiente de baixo. Depois, o que a gente vai fazer? Uma ebulição. Por quê? Nesse caso, a gente não se importa com a água, a gente simplesmente quer o sal. A gente vai aquecer
E aí todo o sal vai ficar contido aqui nesse outro recipiente e a água vai voltar para o ambiente. Tudo certinho. Continuando. Separação magnética. A gente vai separar dois sólidos quando um dos componentes é atraído por um ímã. O exercício falou que tem limalha de ferro, que tem ferro envolvido na nossa mistura, já manda separação magnética. Vocês já vão saber que tem que usar separação magnética nesse meio termo. Então, aqui, tem limalha de ferro ou ferro junto com alguma coisa, nesse caso, o enxofre, passa um ímã lá, que toda a limalha de ferro vai ser atraída pelo ímã, e o enxofre vai ficar bonitinho aqui, sem nada. Continuando, a gente tem vários métodos de separação de misturas, pessoal, mas já tá acabando. Decantação. Quando a gente vai separar um sólido e um líquido, ou líquidos imiscíveis. Aqui a gente tem sólido e líquido tudo misturado. Aí o que a gente vai fazer? É uma sedimentação, que ele vai estar, esse sólido vai estar se sedimentando no fundo desse nosso recipiente. Todo líquido da parte de cima vai estar sem partículas do sólido. E aí a gente vai fazer a decantação. A gente usa esse nome, bastão. A gente coloca o bastão para facilitar na hora de despejar o líquido num outro recipiente. E todo o sólido vai ficar contido ali no fundo do nosso recipiente inicial. Ou então, quando os líquidos são immiscíveis, a gente pode usar o funil ou ampola, ou ampola de decantação. Mas por que tá aí? O funil ou ampola de decantação. A gente tem um exemplo aqui de uma mistura de água e azeite, água e óleo. Nesse caso, a água vai ser mais densa e o azeite menos denso. Então, o azeite ele vai ficar nessa parte de cima e a água na parte de baixo. Então, o que a gente vai fazer? Essa torneirinha que tem aqui, a gente abre essa torneira bem devagarinho e todo o líquido que está na parte de baixo começa a escorrer para esse becker que está aqui embaixo. Então, o que vai acontecer? A partir do momento que essa linha aqui, que divide o azeite da água, chegar aqui na torneirinha, a gente tem que fechar para que todo o azeite fique contido no funil, ou ampola de decantação, e toda a água fique no becker aqui de baixo. Temos a ventilação também, que ela vai ser usada para separar substâncias com densidades diferentes, por exemplo, a casca de amendoim. Você está lá na sua casa, comendo aquele amendoinzinho torrado, aí você tirou as casquinhas e faz assim, espalha a casquinha de amendoim para a casa inteira, sua mãe fica brava com você, porque você está sujando a casa, e aquelas casquinhas vai ficar lá perdida para sempre, e você está realizando um método de separação de misturas. Então, o amendoim e a casca dele vão ter densidades diferentes. A casquinha do amendoim, ela é muito mais levinha, tem uma densidade muito menor do que o amendoim. Então, simplesmente o processo de ventilar, de assoprar, você consegue fazer essa separação. Temos também a catação, que o próprio nome já é muito intuitivo, que é a separação manual. A gente simplesmente está em algum local que tem coisas misturadas e você precisa fazer a separação de, sei lá, determinados objetos que estão ali. Se esses objetos forem grandes o suficiente, se não forem muitos objetos, você simplesmente consegue separar com a sua mão. Catação, separação manual. Agora temos a floculação. Deixa eu só ver um negócio. Ah, tá certo. Temos a floculação. A gente vai utilizar substâncias coagulantes. Essa imagem aqui é uma água que foi utilizada em uma lavagem de carro. Então, saiu uma água muito suja. Porém, eles queriam reutilizar essa água, talvez para uma próxima lavagem ou alguma coisa do tipo. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram a clarificação dessa água.
Eles adicionaram uma substância que vai coagular. O ato de coagular vai ser quando, como fala, as partículas começarem a se juntar para formar partículas maiores. Então, adicionou essa substância coagulante, passado um tempo, como que ficou? Já começamos a ver aqui a formação de uma fase diferente. Passou mais um tempo, ó, essa fase está um pouco mais definida. Depois de um certo tempo, já que é o tempo máximo, não sei o tempo máximo, essa nossa fase já está muito bem separada. Então, a gente vai conseguir separar a sujeira da lavagem desses carros da água que foi utilizada. Temos também a peneiração ou tamização. A gente vai separar com uma peneira. Nesse caso, a gente vai separar por tamanho, né? Quando a gente utiliza uma peneira, quanto mais fininho, quanto menorzinho for o buraco da nossa peneira, mais vão ficar resíduos contidos nessa peneira. Então, a gente vai conseguir separar a areia de algumas sujeiras diferentes que a gente não deseja utilizar com o auxílio de uma peneira. Tudo certo até agora, pessoal? Sim, não. Tudo certo. Já está acabando os métodos. O primeiro método de separação agora de misturas homogêneas. O primeiro método vai ser a destilação simples. Misturas homogêneas, a gente não consegue ver a distinção de fase. Então, aqui, destilação simples, a gente vai separar sólido de líquido. Então, por exemplo, a gente tem sal e água. Aí a gente, nesse caso, lembra que eu falei anteriormente aqui, ó, vou pegar aqui para vocês. Aqui, nesse caso, nessa dissolução fracionada, a gente adicionou água. A gente colocou um solvente. Só que a gente não tem interesse nesse solvente. A gente tem interesse no, perdão, a gente tem interesse no sal e na areia. Então, aí a gente pode realizar uma ebulição, porque a água vai se perder para o meio ambiente. Porém, nesse caso aqui, da destilação simples, o líquido é importante. A gente não pode perder esse líquido, porque a gente também quer a obtenção desse líquido. Aí, temos aqui, para separar o sólido do líquido, a gente tem aqui um balão de destilação com água e sal. A gente consegue ver que é uma mistura homogênea, não tem sal sobrando. O que vai acontecer? A gente começa a fornecer calor, essa água vai esquentar. Vocês estão vendo aqui que está tampado. Não vai subir água para o meio ambiente, não vai água para a atmosfera. Nesse caso aqui, esse negócio é um termômetro, só para medir a temperatura que está ali dentro. Mas o que vai acontecer? Essa água vai começar a esquentar, entrar em ebulição. A hora que ela chegar aqui, ela vai passar por um condensador. Ela, nesse início aqui, ela está em estado de vapor, ela está gasosa. Aí, o que vai acontecer? Aqui, ela vai passar e vai cair no Erlenmeyer. Só que, qual é a função desse condensador? Condensar, a gente vai fazer com que essa água passe do vapor para o líquido. Então, aqui, nessa entradinha aqui e nessa entradinha aqui, são locais que vão mostrar onde vai estar passando um líquido frio. Por exemplo, entrou, sei lá, nesse lugar aqui está entrando água gelada. Só que essa água que está entrando aqui nesses locais, ela não se mistura com a que está passando aqui dentro. Ela simplesmente vai gelar as paredes desse caninho que a água está passando, fazendo com que diminua a temperatura da água e ela condense. Então, recapitulando, o que a gente vai ter? Água e sal aqui, a água vai evaporar. Passando pelo condensador, ela passa de vapor
para o estado líquido, cai no Erlenmeyer. Depois de todo esse aquecimento, a gente vai obter ainda no balão de destilação o sal, e agora no Erlenmeyer, a água líquida. É um processo um pouquinho mais elaborado, mas não é complicado de entender. Nesse caso, a gente tem que lembrar que quando a gente faz uma destilação simples, importa o líquido que está aqui. Estou falando bastante. Destilação fracionada. O que vai ser a destilação fracionada? A gente vai ter uma mistura formada por 2 ou mais líquidos com diferença de ponto de ebulição. Esse exemplo que temos aqui, temos petróleo. Petróleo tem a mistura de um monte de coisa lá dentro dele. E aí, quando a gente vai fazer uma destilação fracionada, a gente vai obter essas diferentes coisas dentro dele. Então, aqui, tem um petróleo armazenado, aí essa bomba vai empurrar o petróleo dentro dessa fornalha. A fornalha vai estar fornecendo muito calor, muito calor. O que tiver menor ponto de ebulição é o que vai subir primeiro. Nesse caso aqui, é o gás. Então, aqui, temos petróleo, esquentou. Aí, beleza. Parte desse petróleo já atingiu seu ponto de ebulição, então já virou gás. Então, subiu todos esses caninhos aqui e virou esse gás que vai ser utilizado para alguma coisa. Continuei esquentando. Agora, a parcela do petróleo que tem um ponto de ebulição menor do que o gás, nesse caso, a gasolina, vai atingir seu ponto de ebulição. Então, a gasolina vai subiu aqui e captamos a gasolina. Depois, continua aquecendo o petróleo. Aí, a parcela do petróleo que tiver um ponto de ebulição menor que a gasolina, nesse caso, a querosene, vai entrar em ebulição, subiu aqui, nesse nível, a gente capta a querosene. Aí, continuando, aquecendo, a gente vai obter algo que tenha a temperatura o ponto de ebulição menor que a querosene, nesse caso, o óleo combustível. Aí, aqueceu, subiu, capta o óleo combustível aqui. Continuamos aquecendo, fornecendo calor. Aí, a próxima coisa que tem o ponto de ebulição menor que o óleo combustível é o óleo lubrificante. Vai aquecer, subiu, e óleo lubrificante. Aí, aqueceu mais ainda, e chegou no seu ponto de ebulição. Na verdade, são os resíduos, que vai ser o que vai sobrar desse nosso aquecimento do petróleo, vai ser o resíduo que vai ser a parafina e utilizado no asfalto. Então, isso aqui vai ser tudo com a diferença do ponto de ebulição. Aqueceu um pouco menos, virou gás. Aqueceu um pouco mais, gasolina. Aqueceu um pouco mais, querosene. Aquecer um pouco mais, o óleo combustível atinge o ponto de ebulição, depois o lubrificante e depois sobraram os resíduos. Por fim, temos a vaporização ou evaporação, que ela vai separar ou purificar sólidos, por exemplo, a água do mar. Nesse caso, a gente não vai ter, interesse na fase líquida. A água do mar, por exemplo, a gente quer obter o sal. A gente esquenta a água do mar, a água vai evaporar e o sal, NaCl, vai ficar contido no nosso recipiente lá. E a liquefação fracionada, ela vai ser uma mistura de gases que vai ser resfriada e depois vai ser realizada uma destilação fracionada. Como assim? Se a gente pegar esse ar que a gente respira, tem um monte de gases diferentes aqui no ar que a gente está respirando. E aí, o que vai acontecer? A gente vai resfriar. Quando a gente tirar a temperatura do gás, ele vai virar líquido. Depois que ele virar líquido, a gente vai fazer a mesma coisa, basicamente, que a gente fez aqui com o petróleo. Cada gás ele vai ter uma temperatura de ebulição, um ponto de ebulição diferente. Então, depois que essa mistura líquida, que era gás anteriormente, a gente começa a fornecer calor. E o que tiver menor ponto de ebulição,
sai primeiro. O segundo que tiver menor ponto de ebulição, sai depois, e assim sucessivamente. Primeiro a gente vai transformar o gás em líquido e depois vai fazer uma destilação fracionada, assim como a gente faz com o petróleo. Terminamos a nossa revisão, gente. Tudo certo até agora? Podemos ir para exercícios? Sim, sim. Alguma dúvida a respeito de algum método, de alguma coisa? Bom, vou abrir aqui nos exercícios. Primeiro exercício. Vou ler com vocês. Como esse exercício é dissertativo, eu vou dar, não sei quanto tempo, uns 7 minutinhos para vocês, de 7 a 10 minutinhos, né? Não sei o tempo certinho de segunda fase. Vou ler com vocês, dou um tempinho, espero a resposta e a gente discute. 3 frascos não rotulados encontram-se na prateleira de um laboratório. Um contém benzeno, outro tetracloreto de carbono e o terceiro metanol. Sabe-se que suas densidades são 0,87 gramas por centímetro cúbico o benzeno, 1,59 gramas por centímetro cúbico o tetracloreto de carbono e 0,79 gramas por centímetros cúbicos de metanol. Dos 3 líquidos, apenas o metanol é solúvel em água. Então, anota essa informação. Metanol é solúvel em água, cuja densidade é 1 grama por centímetro cúbico, que é a densidade da água. E, com base nessas informações, explique como você faria para reconhecer os 3 líquidos. Detalhe que os líquidos não podem ser cheirados porque eles são altamente tóxicos. Então, com essas informações de densidade, vocês vão conseguir falar para mim como que a gente vai reconhecer quem é quem. Podem começar a fazer e aí daqui 5 minutinhos, ou conforme vocês forem enviando as respostas, a gente vai conferindo. Bom, vou começar a discutir com vocês. O que o exercício deu para a gente? Ele deu que tem benzeno, tetracloreto de carbono e metanol. E ele também deu que a gente tem a opção de ter água. Então, o que ele falou? Que o metanol é solúvel em água. Então, a gente vai ter 3 frascos com 3 coisas diferentes. Então, uma opção para a gente conseguir reconhecer esses 3 líquidos sem cheirar ou sem fazer nenhum outro tipo de procedimento, o que a gente poderia fazer? A gente colocaria água nesses 3 recipientes, o que misturasse com a água seria o metanol. Aí, a gente já eliminou o metanol, conseguimos descobrir qual era. Adicionamos água nos outros 2. E aí tem benzeno e o tetracloreto de carbono. Falei isso? Isso, benzeno e o tetracloreto de carbono. O benzeno, ele tem a densidade 0,87. Em comparação com a água, é uma densidade menor. Então, o benzeno fica na parte de cima. E o tetracloreto de carbono tem uma densidade de 1,59 gramas por centímetro cúbico. Então, é uma densidade maior que a água. Então, a água vai ficar na parte de cima. Ó, eu até fiz uma respostinha mais bonitinha. Opa, dei a resposta dos 5 já. Coloquei uma resposta completinha aqui. Adiciona-se água em cada uma das amostras, tomando-se cuidado de usar um volume de água diferente, maior ou menor do da amostra. No frasco que originar um sistema homogêneo, tem-se o metanol, que é solúvel em água. No frasco em que a água ficou na parte superior, a gente vai ter o tetracloreto de carbono, que é mais denso.
E no frasco em que a água ficou na fase inferior, tem-se o benzeno, que é menos denso que a água. Isso é uma resposta completa e nota máxima na questão. Beleza? Exercício 2. Classifique os sistemas a seguirem homogêneos ou heterogêneos. E para os sistemas heterogêneos, informe o número de fases e o número de componentes. Fases é quantas coisas a gente enxerga e componentes diferentes, por exemplo, H2O e NaCl. Isso são componentes diferentes. Vou dar mais 6 minutinhos para vocês fazerem. E tem 1, 2, 3, 4 e 5. Informar se é homogêneo, heterogêneo. E se for heterogêneo, queremos o número de fases e o número de componentes. Ok, vamos ver aqui nosso sistema número 1. Mistura dos gases, propano e butano. Primeiro era para falar se era homogêneo ou heterogêneo. Mistura de gases, isso aqui que a gente tem, ó. Ela é homogênea. E aí a gente não fala o número de fases, né? Porque é homogêneo, só tem uma fase e tá certo esse parêntese que a Marcela falou, que são 2 componentes, propano e o butano. O segundo, água e areia. Elas não se misturam. Então, a gente vai ter um sistema heterogêneo. Quantas fases? 2. Quantos componentes? 2. Água e areia. Até aí, vocês acertaram. Agora o 3. Água líquida, H2O líquido, e 2 cubos de gelo, H2O sólido. Prestar bastante atenção para essa partezinha aqui, ó, líquido e sólido. Então, temos o quê? Água e gelo é um sistema heterogêneo. Quantas fases? 2 também. Vocês falaram aqui, né? Heterogêneo, 2 fases. Heterogêneo, 2 fases. E aí a Marcela colocou que ela estava com dúvida na questão do componente. O componente está certo, é o mesmo, porque ambos os componentes, tanto a água líquida quanto o gelo, vão ser água. Num caso, a água vai estar líquida, em outro caso, a água vai estar sólida. Então, tá certinho. O quarto, gelo seco, CO2 sólido e gás carbônico, CO2 gasoso. Vocês colocaram homogêneo e uma fase. Porém, nesse caso, não vai ser isso que vai acontecer, porque a gente vai ter CO2 no estado sólido e CO2 no estado gasoso. Então, nesse caso, o sistema vai ser heterogêneo, 2 fases e um componente. Tudo bem? E o quinto, a gente vai ter água líquida, açúcar dissolvido, açúcar não dissolvido e 4 cubos de gelo. Então, temos aqui água líquida, temos açúcar dissolvido nessa água líquida. Primeiro, a gente já sabe afirmar, né, que é um sistema heterogêneo. Aí aqui vamos ter um açúcar dissolvido na água, então aqui vai ser uma fase. Açúcar não dissolvido vai ser outra fase, e os cubos de gelo vão ser outra fase. Então, aqui vamos ter 3 fases. E em relação aos componentes, água, açúcar e gelo também é água. Então, vão ser 2 componentes também que vocês falaram e acertaram. É importante prestar atenção nesses detalhes dos estados físicos, principalmente na hora de afirmar as fases e a questão dos componentes. Para ser o mesmo componente, basta ter a mesma composição química, que no caso H2O, H2O. Porém, tem que prestar atenção no estado, que é líquido e sólido e gasoso, nesse caso, que aí vão ser fases diferentes de um mesmo componente. Mais uma da Unicamp. Tudo bem a gente continuar fazendo os exercícios agora, né? Tem mais 3 exercícios, 3, o 4 e o 5.
Posso continuar? Exercício 3. Em um acampamento, um estudante deixou cair na areia todo o sal de cozinha disponível. Entretanto, tendo conhecimento sobre separação de misturas, conseguiu recuperar praticamente todo o sal. Que operações esse estudante pode ter realizado? Aí vocês vão me falar o que esse estudante fez para separar todo o sal que caiu na areia do acampamento. 7 minutinhos para vocês. Acho que dá certinho. Tá. Vou mostrar aqui o gabarito para vocês. Acabei até nem mostrando esse gabaritinho aqui. Mas o exercício 3, a resposta, ele estava pedindo para a gente separar todo o sal da areia que ele tinha deixado cair. Então, aqui, como que seria uma boa resposta? A princípio, pode ser efetuada a dissolução fracionada, que aí, nesse caso, a gente já teria pré-estipulado que o aluno teria pego a areia junto com o sal. A princípio, poderia ser efetuada uma dissolução fracionada, ou seja, adição de água à mistura de sal e areia, em que apenas o sal vai se dissolver, e a seguir efetuada uma filtração da mistura, em que a areia fica retida no filtro. Ou então, pode ter efetuado decantação. Por fim, ter deixado evaporar a água da salmoura, obtendo assim o sal sólido. Então, simplificando, primeiro vai realizar uma dissolução fracionada, que vai adicionar água na mistura e o sal vai se dissolver. Depois, a gente vai fazer uma filtração, então a areia vai ficar retida no filtro, e depois a gente vai fazer a evaporação da água, obtendo só o sal sólido. Tudo bem? Só faltou colocar ali na sua resposta, Marcela, colocar a parte da dissolução, que aí depois você colocou da filtração e também colocou da evaporação. Então, só faltou colocar a dissolução fracionada. E vocês dois, o Fábio e o Luan, também acertaram parte dela. Só faltou terminar os processos para a gente obter o sal sólido. Certinho, gente? Podemos ir para o próximo? Da FAMERP. O esquema a seguir apresenta o processo de extração do óleo essencial das cascas de laranja. Então, a gente tem casca de laranja, aí adiciona éter, e aí a gente vai macerar o éter com as cascas. Aí, depois que a gente realiza um processo 1, a gente obtém o resíduo das cascas e um sistema homogêneo. E depois a gente realiza um processo 2 e a gente vai obter éter e um óleo essencial, que é o óleo que a gente queria. A pergunta: os números 1 e 2 correspondem a processos de separação de misturas denominados respectivamente. Fica aberta, e aí vocês vão olhando as alternativas. 3 minutinhos. Vamos ver a resposta. A alternativa é. Por quê? O que aconteceu? Opa. O que aconteceu aqui? Temos as cascas da laranja, aí macerou a casca com o éter. Primeiro processo vai ter um resíduo e um sistema homogêneo. Então, vai ter um líquido e os resíduos sólidos. Então, aqui temos o primeiro processo, que é a filtração. Segundo processo, temos um sistema homogêneo de líquidos. Então, a gente fazendo uma destilação, a gente obtém o éter e o óleo essencial. Certinho, pessoal? E o último exercício, Rapidex, dá para a gente fazer rapidinho, para a gente já encerrar por hoje, que já estou passando do horário. Mas vamos ver aqui esse exercício 5 da FUVEST. Tem-se uma mistura dos sólidos em pó. A gente tem
cloreto de sódio, dióxido de silício, que é a areia, e o ferro, cloreto de sódio, NaCl, dióxido de silício, que é a areia, e o ferro. Letra A. Adicionando-se grande quantidade de água com agitação, pede o número de fases do sistema resultante. Então, na letra A, ele quer o número de fases da mistura desses 3 sólidos mais água, e depois apresentar uma sequência de processos para a gente separar essa mistura dos sólidos. Dá um tempinho para vocês, e aí a gente já corrige e já encerra. Mostrar para vocês, o número de fases tá correto, e aí a sequência que eu coloquei na resposta. Primeiro, separação magnética. Aí eu descrevi ela. Eu acabei descrevendo, Marcela. Eu acabei descrevendo. Primeiro, separação magnética, com a passagem do ímã pela mistura, o ferro é separado. Depois, dissolução fracionada. Com a adição da água, apenas o sal vai se dissolver. Vamos fazer a filtração, que estava certo, que a Flávia tinha falado, que a areia vai ficar no filtro e depois a gente vai evaporar a água, obtendo o sal sólido. Então, a gente vai ter que fazer esses 4 processinhos: separação magnética, dissolução fracionada, filtração e evaporação da água, para a gente conseguir separar tudo certinho, todos esses itens.